Glória a Deus. Amém, queridos? Antes de você se sentar, eu gostaria que você abrisse comigo, você que trouxe a tua Bíblia, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 26 até o 32, amém? Lucas, capítulo 17, do 26 até o 32. Este é o texto base que nós usaremos nessa noite. A palavra de Deus, ela diz assim, ó: assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu, e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim, no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa, não deve descer para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo, não deve voltar atrás por coisa alguma. Versículo 32. Lembrem-se da mulher de Ló. Até aqui, amém? Feche os teus olhos, por gentileza, vamos orar. Pai, mais uma vez, nós somos tão gratos a Ti. Que privilégio para nós é podermos ouvir a Tua palavra. Pai, como é bom estar na Tua casa, como é bom estar na Tua presença, Pai. Meu Deus, como é bom podermos cantar, adorar o Teu nome, Senhor, com canções, com letras tão preciosas como essa. Meu Deus, são orações cantadas, Pai. Obrigado, Senhor, por nesta noite podermos estar aqui e desfrutarmos da Tua presença neste lugar. Ainda que fisicamente nós possamos não sentir, mas eu sei que o Senhor está aqui, está tocando em cada homem e cada mulher, em cada jovem, em cada adolescente e também em cada criança que está aqui do lado aprendendo agora. Eu não tenho dúvidas nenhuma, Senhor, que o Teu Santo Espírito já está trabalhando em nossas vidas, Pai. E Pai, nesse momento nós vamos partilhar a Tua palavra, e eu peço ao Senhor que nos dê sabedoria para entender o recado do céu. Ajuda-nos, Pai, a compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Eu oro repreendendo todo cansaço, toda preocupação, toda e qualquer perturbação, Pai. Todo e qualquer incômodo que caiam por terra agora em nome de Jesus. Que todas as vozes que não são a sua voz se cale agora em nome de Jesus, para que a voz do Senhor, Deus, fale neste lugar e em cada coração. Espírito Santo, eu dependo totalmente do Senhor. Peço ao Senhor que segure na minha mão e me conduza do início ao fim em tudo que o Senhor quer fazer nesta noite. Assim eu peço ao Senhor e também te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos, podem se assentar. Glória a Deus. Nós estamos falando, né? Vamos continuar, na verdade, falando sobre o tema família, né? Vamos continuar batendo aí neste assunto família. E o assunto de hoje é: a sua família depende de você. Diga assim: a minha família depende de mim. Diga assim: a minha família não depende do outro, ela depende de mim. E você precisa entender isso, querido. A sua família depende de você. A sua família conta com você. E, querido, nós precisamos dar muita atenção àquilo que é ministrado nessa casa. Nós precisamos dar muita atenção àquilo que Deus está querendo falar conosco. Nós saímos de casa para ouvir a palavra de Deus.
nós saímos da nossa casa para recebermos algo de Deus, e Deus vai falar, mas você precisa estar com o seu coração e com a sua mente aberta para receber essa palavra e tomar posse dela na sua vida. Senão, não vai passar apenas de informação. E não é isso que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Deus não quer te informar, Deus quer mudar, Deus quer transformar, Deus quer restaurar, Ele quer ressuscitar a sua vida, a sua família, o seu ministério e os propósitos que Ele tem na sua vida. Mas para isso, você precisa crer e praticar o que Ele está pedindo na palavra. Crer e praticar o que Ele está pedindo na palavra. E queridos, quando nós olhamos para esse texto que nós acabamos de ler agora, ele conta uma história. Eu já ministrei parte dessa mensagem há um ano e pouco atrás. Ele fala de uma família, né? Uma família que passou por um processo que eu quero nessa noite tratar com você como família, né? Nesse assunto família. Então vamos entender um pouquinho mais esse contexto familiar dessa família de Ló, né? Queridos, Ló, ele era um homem justo. Ló era um homem íntegro. Ló era discípulo de Abraão, seu tio Abraão. Ló era um homem que andava com um outro homem de Deus, alguém que tinha muito para acrescentar na vida dele, alguém que faria a diferença na vida dele. Então ele não era alguém que andava aleatoriamente, ele tinha perto dele nada mais, nada menos do que aquele que foi considerado como o pai da fé. Ló era um homem muito próspero. A família de Ló era uma família que vivia em meio a muita fartura. Na casa de Ló havia muita fartura. Eles não tinham falta de nada. Não havia falta de coisa alguma naquela família. Mas entenda uma coisa. Em um momento da vida dessa família, as coisas mudaram. Em um determinado momento da vida dessa família, as coisas mudaram. E eu quero que você entenda algo muito importante aqui, na entrelinha do que eu vou falar nessa noite. Você percebe que uma família, ela pode estar vivendo no seu ápice financeiro, no seu ápice como família, tudo está indo bem, tudo está maravilhosamente bem, mas uma decisão errada pode colocar essa família a pique, pode levar essa família à destruição. Então não é porque tudo está indo bem, tudo está maravilhoso, que nós não precisamos estar atentos a isso. E é exatamente isso que acontecia. Ló tinha perto dele um homem muito sábio, um homem de Deus, ele tinha uma prosperidade muito grande, mas num determinado momento dessa caminhada dele, ele precisou tomar uma decisão. E a decisão desse homem, ela afetou a família dele para sempre. Ela não afetou a família dele por uma determinada situação. Não, ela afetou a família dele para sempre. A partir desta decisão desse homem, a família dele nunca mais foi a mesma. E qual foi essa decisão, pastor? Essa decisão está lá em Gênesis, capítulo 13, do versículo 9 até o 11. Antes de eu ler para você, deixa eu só parafrasear aqui o contexto para você entender. Ló e Abraão, eles chegaram a um ponto da vida deles que eles tinham tanto, mas tanto, que não dava mais para eles caminharem juntos. Havia necessidade deles se separarem, porque eles eram muito abençoados por Deus. Então tinha que haver ali uma decisão, e a decisão era uma separação. Então diante disso, o tio dele chega para ele e faz uma proposta para Ló. E a proposta está aqui, ó.
Abraão, ele fala assim, ó: aí está a terra inteira diante de você. Como se ele estivesse dizendo: aí está a terra inteira diante de você, meu sobrinho. Vamos nos separar. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Olhou então Ló, e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar. Era como o jardim do Senhor, ou seja, aqui era como o jardim do Éden, brilhava aos olhos, era lindo de se ver, como a terra do Egito. Isto se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. E Ló escolheu todo o vale do Jordão, e partiu em direção a leste. E assim os dois, o tio e o sobrinho, se separaram. E aqui está a escolha que esse homem fez. O tio coloca diante dele: você decide o que você quer, e ele então toma uma decisão. E agora escute bem o que eu vou dizer para você. Diante dos olhos dos homens deste mundo, a decisão que Ló tomou foi a melhor de todas. Amém. A decisão que Ló tomou foi a melhor de todas as decisões. Foi a decisão mais perfeita. Se você olhar pelos olhos do mundo, ele fez um excelente negócio. Ele ficou com a melhor parte. Ele ficou com a parte mais proveitosa de tudo aquilo. Mas, querido, olhe bem o que a palavra de Deus nos ensina, lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Jeremias 17, 9. Olha o que a palavra de Deus nos ensina. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Agora eu quero acrescentar um outro versículo aqui, nesse mesmo contexto, lá em Provérbios 14, 12, para nós, por favor. Olha lá: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. E aqui, meus irmãos, muitos de nós teríamos a mesma posição que Ló. Imagine você, alguém chega para você e fala assim para você: ó, eu quero fazer um negócio com você, nós estamos abençoados, nós estamos prósperos. E aqui a conversa é o seguinte: do lado direito aqui é um sítio abençoado, com água, com plantação, com tudo que você pode imaginar, muitas casas, perfeito. Isso aqui você pode escolher. E do seu lado esquerdo aqui é um punhado de terra cheio de pedra, pedregulho, que não sabe nem se vai dar nada. Escolhe o que você quer. O que você escolheria? O que nós escolheríamos? O nosso coração é enganoso, meu irmão. O nosso coração ele é enganoso. A primeira coisa que você precisa entender, querido, a primeira coisa que você precisa compreender é que essa família, ela foi projetada por Deus para ser abençoada, extremamente abençoada, mas uma decisão errada desse homem levou essa família a ser destruída. E todas as famílias são projetadas por Deus para serem abençoadas. A questão é nossas escolhas e nossas decisões aqui nessa terra. Se você não prestar atenção na sua escolha, na sua decisão, se você se deixar ser levado pelo seu coração, você corre o risco de colocar sua família à beira de uma destruição. E isso é muito sério. É muito sério, querido. Então, veja, por isso que eu quero que você entenda nessa noite, e eu vou frisar essa frase: a sua família, ela depende de você. Diga: a minha família depende de mim. Ela depende de você. Ela não depende do seu cônjuge, ela não depende do seu marido, sua esposa, seus filhos, seus pais. Não, ela depende de você.
A sua família depende de você, e é isso que você tem que entender. E sabe, irmãos, Deus se importava muito com Ló. Deus se importava tanto com Ló, que Ele envia os anjos dele lá naquele lugar, para tirar Ló daquele lugar e a sua família daquele lugar. Deus envia anjos lá para salvar Ló, retirar Ló daquele lugar que ele mesmo se enfiou. Agora aqui eu quero destacar algo muito importante para você, muito importante. O que essa história, ela nos ensina? O que ela nos ensina é que a grande verdade é que Deus quer que a sua família seja abençoada, mas a parte de Deus Ele faz, a nossa, quem tem que fazer somos nós. E é por isso que muitas vezes não acontece nas nossas vidas. Deus quer que a sua família seja abençoada, mas isso não significa que ela vai ser. E por que significa que ela não vai ser? Porque se você não fizer a sua parte, Deus não tem como abençoar a sua casa, a sua família. Uma parte é de Deus, mas a outra é minha e sua. Deus não vai vir aqui para fazer a sua família andar em ordem dentro da sua casa, não. Ele vai te dar direções para você fazer. E aqui está o grande problema: eu fazer o que Deus está pedindo para eu fazer. Porque entra orgulho, porque entra preguiça, porque entra vaidade, soberba, um monte de coisas. E isso me impede de viver uma coisa tremenda na minha casa. Mas eu volto e repito: a sua família depende de você. Pare de colocar o dedo para os outros, pare de apontar para os outros, porque é a minha mulher, porque é o meu marido, é por causa dos meus filhos, é por causa dos meus pais. Não! A responsabilidade da sua família é sua, é minha, é nossa, amém? E se você reparar, você vai ver exatamente isso. Ele termina o texto que eu li inicial, dizendo: lembrem-se da mulher de Ló. Quando Deus foi retirar aquela família de Sodoma e Gomorra, Ele deu uma direção, não deu? Ele falou: saiam todos daí correndo, e não olhem para... O que a mulher de Ló fez? Era ou não era para aquela família ser abençoada? Mas infelizmente, aquela mulher tomou uma decisão, fez uma escolha, que trouxe outra consequência séria para aquela família. Então a família depende de mim, a família depende de você, a família depende de nós. E aí vem a pergunta, a grande pergunta da noite: como fazer para não deixar a minha família cair em um erro como esse? Como fazer, pastor? Como que eu consigo fazer, pastor, para que a minha família não caia em um erro como esse? Queridos, o meu conselho para você nessa noite, ou melhor, o conselho de Deus para você nessa noite, é: seja um intercessor na sua família. Diga assim: eu preciso ser um intercessor na minha família. E talvez você fale assim: pastor, de novo você vai mandar eu repetir isso? Eu preciso que você repita, porque a sua mente e o seu coração precisam gravar isso. Você tem que sair daqui com isso cravado no teu coração. A sua família, ou melhor, você precisa ser um intercessor na sua família. Por quê, querido? Porque tudo é construído no mundo espiritual primeiro. Tudo se constrói no mundo espiritual primeiro. E como se constrói no mundo espiritual? Primeiro, através de muita oração, ou através de muita intercessão. Não se constrói no mundo material, se constrói no mundo espiritual, para depois ele se materializar nesse mundo natural aqui. E nós não entendemos isso, nós não conseguimos compreender isso. Agora veja que interessante o que a palavra de Deus fala lá em Gênesis 13:4. E esse versículo para mim ele é muito forte. Toda vez que eu vejo esse versículo, que eu passo por ele, ele mexe comigo. Porque olha o que ele está dizendo: e onde
pela primeira vez, tinha construído um altar. Ali Abrão invocou o nome do Senhor. Meu irmão, preste bem atenção. Veja que tremenda, meu irmão, é essa atitude desse homem. Abraão, aonde ele passava, ele construiu um altar a Deus. Abraão, por onde ele passava, ali a primeira coisa que esse homem fazia era construir um altar. E por que construir um altar? Para que ele, através desse altar, pudesse invocar o nome do Senhor. A minha pergunta para você nessa noite é: você tem um altar aonde você busca o teu Deus? Você tem um lugar que você estabeleceu para se encontrar com o seu Deus? Ah, pastor, o meu altar é quando eu estou dirigindo, indo para o meu trabalho. Glória a Deus, isso é bom também. Pastor, às vezes eu estou trabalhando e eu estou falando com Deus. Glória a Deus, isso é muito bom também. Mas isso não substitui um altar. Porque enquanto você está dirigindo e prestando atenção no que está acontecendo ao seu redor. E Deus está falando com você. E como que você consegue dirigir, falar com Deus e ouvir Deus ao mesmo tempo? É difícil. A não ser que você seja bem superior a mim. E eu acredito que você seja. Mas eu não consigo. E eu preciso ter um lugar de encontro com Deus. Um altar onde eu vou até Deus e converso com Deus. E eu construo um lugar ali onde eu invoco o nome do Senhor. Você tem um lugar aonde você busca a Deus? Sabe, irmãos, nós temos uma mania que nós adquirimos com a nossa caminhada com Jesus. O que mais nós fazemos é pedir para os outros orarem por nós. Mas o que nós menos fazemos é orar por nós mesmos. Ai, pastor, ora por não sei quem. Ai, pastora, ora por não sei que lá. Ai, irmão, ora por fulano, ora por Beltrano. E eu não estou dizendo que você não tenha que pedir. É por isso que existem intercessores na igreja. Os intercessores estão aí para interceder. Mas uma coisa você precisa entender: um pai, ele é a maior autoridade na terra sobre o seu filho. E ele precisa pôr a mão na cabeça do seu filho e orar por ele. Ele não pode passar isso para uma outra pessoa. Uma mãe, ela é autoridade sobre o seu filho, e ela precisa pôr a mão na cabeça do filho e orar por ele, declarando a palavra de Deus e as bênçãos de Deus. Você, marido, é autoridade sobre sua esposa. Coloque a mão na cabeça dela e ore por ela. E você, esposa, é autoridade sobre seu marido. Coloque a mão na cabeça dele e ore. Mas muitas vezes é mais fácil nós pedirmos, terceirizarmos o serviço de oração. Pastor, ora aí, eu não sei quem ora aí, ora por mim. E meu irmão, a gente ora, é óbvio que a gente ora. Mas a tua oração, ela não pode deixar de acontecer. A sua intercessão não pode deixar de acontecer. Entendeu, querido? Entende a diferença entre um homem e o outro? Agora, olha que interessante, deixa eu te chamar a atenção para uma coisa aqui, porque eu quero te mostrar a diferença. Preste bem atenção, eu quero te mostrar a diferença entre um homem que é intercessor e a diferença entre um homem que anda com quem é intercessor. Você andar com homem de Deus não faz de você homem de Deus. Você andar com mulher de Deus não faz você mulher de Deus. Você andar com intercessores, com homens de oração, não faz de você um homem de oração. Você andar com mulheres de oração não faz de você uma mulher de oração. O que faz de você um homem, uma mulher de oração é orar, é interceder. Mas às vezes a gente pensa que, deixa eu pegar aqui um pouquinho da unção aqui, deixa eu pegar um pouquinho da unção aqui, ó, vou pegar um pouquinho da unção do irmão que ora aqui, isso, dá unção para mim, meu irmão, porque é mais rápido para mim. Não, querido, não, olha que interessante isso, vamos voltar um pouquinho lá no versículo 10, Gênesis 13, 10. Olhou então Ló, olha isso, olhou então Ló. Aqui, Ló já está contemplando com os seus olhos. Ló aqui já começa a contemplar com os seus olhos. Ló aqui já começa a desenvolver desejo no seu coração através do olhar. Uau! Que maravilhoso! Nossa, que perfeito! Meu Deus!
Uau! Isso. Aí ele olha para o lado de cá. Que é isso aqui? Meu Deus, nossa. Não, mas aqui é maravilhoso. Meu irmão, olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu nem coloquei isso aqui no esboço, mas eu tenho que falar esse negócio, porque Deus está incomodando eu de falar. O camarada casa. Ele escolhe a esposa dele. Bonita, formosa, jovem, cheia de vida. Ele, bonito, formoso, cheio de vida. E se escolheu, foi por isso. Um escolheu o outro e aquela coisa. Mas com o tempo, as coisas vão mudando. Quando a Rose me viu no ônibus, ela viu um anjo. E ela olhou e falou: está aí o príncipe encantado. Hoje já virou um sapo, sem cabelo, gordo, aquela coisa maravilhosa. Mas está aqui, está aqui. Sabe qual que é o problema? E eu vou dizer, o problema da sociedade hoje está mais ou menos aí, ó. Os caras começam a olhar para o lado e falar: ó, rapaz, que coisa maravilhosa. E aí ele olha para a casa dele e ele diz: não, é aqui. E vice-versa, meu irmão. Mulheres olham para cá e dizem: meu Deus. E aí olham para lá e dizem: mas isso é meu marido? Ou essa é minha esposa? Isso é muito sério, meu irmão. Isso tem acontecido muito aí fora. Muito aí fora. E eu não sei porque Deus me pediu para eu falar isso, mas eu tenho que falar. Agora escute bem o que eu vou dizer para você. Os olhos, eles são a porta de entrada do erro na sua vida. São seus olhos que são a porta de entrada do erro na sua vida. Foi isso que aconteceu com Ló. Quando ele olhou, ele já desejou no seu coração. E a partir do momento que ele desejou no seu coração, aquilo que estava nos olhos dele veio para o coração. E aquilo que desceu para o seu coração, meu irmão, me perdoe, mas já vai ser concebido um erro ou um pecado. Porque o nosso coração, ele é enganoso. O nosso coração é enganoso. Irmãos, nós vemos coisas e ficamos impressionados com aquilo. Querido, parece até criança em determinados momentos. Ficam perplexos com aquilo. Ai meu Deus, você viu? E não sei o que lá. E nem consegue enxergar que aquilo vai trazer uma desgraça para a família. Vai e fica olhando e fala: não, é nosso, é de Deus. Porque se chegou na nossa mão é de Deus. E está pronto, vamos tomar a decisão. Isso, toma a decisão. Vai para cima dela. E você vai ver lá na frente o que pode acontecer com a sua família. A diferença entre Abraão e Ló era uma só. Quando Abraão invocou a Deus no seu altar, ele já tinha a resposta de Deus. E a resposta de Deus para ele era: independente, filho, do que você ficar, eu vou te abençoar. Se você ficar com terra de pedra, eu vou fazer nascer planta dessas pedras. Mas Ló não, querido. Ló andava com quem invocava, mas não invocava. Embora ele tivesse um discipulador que fosse um grande homem de Deus, infelizmente, ele estava muito longe de Deus. E o que eu quero dizer para você nessa noite: quando os teus olhos, eles olharem para um lugar, você precisa estar conectado com Deus, porque é nessa hora que Deus precisa falar ao seu coração. Agora veja, queridos, olha o que Romanos 8,16 nos ensina. Romanos 8,16. Eu queria esse na RA. Está na RA, né? Glória a Deus. Ele diz assim, ó: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus.
o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E esse testificar aqui, preste bem atenção, esse testificar aqui significa afirmar algo como verdadeiro. Esse testificar aqui significa confirmação. Esse testificar aqui também significa provar. Agora veja, o Espírito Santo, ele vai afirmar, ele vai testificar no seu coração como verdadeiro ou não aquilo que os teus olhos já estão cobiçando. O Espírito Santo, ele vai confirmar ou não no seu coração aquilo que os teus olhos já estão cobiçando. O Espírito Santo, ele vai provar ou não aquilo que você já está com o seu coração cheio. Agora preste bem atenção. Isso acontece no coração e na consciência. Meu irmão, preste bem atenção em mim aqui, por favor. Ouça o que eu vou dizer para você nessa noite. Muitos de nós não entendemos isso. Muitos de nós temos uma expressão que é muito dita: Deus falou comigo. Quando eu digo Deus falou comigo, o que você entende? Deus falou com ele. Oi Rogério, boa noite, tudo bem? Eu sou Deus, e você, Rogério, meu filho? Eu quero falar com você. Hoje vai lá na CCPA e você vai falar com eles isso, mais isso, mais isso, mais isso. Seria maravilhoso se fosse assim, não seria? Nossa, seria tremendo, mas não funciona assim, querido. Quando eu digo Deus falou comigo, Ele está testificando aqui dentro do meu coração e na minha consciência. E isso é algo muito sensível, meu irmão. Eu preciso estar muito sensível espiritualmente para interpretar a voz do Espírito Santo falando dentro de mim, diante dessa decisão. Agora, a minha pergunta, olhe bem o que eu vou dizer. Como que o Espírito Santo, sendo sensível, vai conseguir falar em um coração que está gritando, querendo aquilo com toda a força e intensidade? Como? Vamos pegar um exemplo, vamos tentar exemplificar isso melhor. Decidi trocar de carro. Aí, quanto que vale meu carro? Meu carro vale 50 mil. Quanto você vai pagar no meu carro? Eu pago 20. Ô louco, mas você vai pagar 20 mil reais no meu carro vale 50, você vai pagar 20? Vale 20. Aí você fica ali, mas isso aí não está certo. Ô louco, vou perder 30 mil reais, né? Mas os meus olhos estão na onde? Aonde meus olhinhos estão? O meu carro já era meu carro. Os meus olhinhos estão naquele que está parado ali. É meu, ele é meu. É meu, é de Deus. Deus preparou para mim, ó. Ele tá piscando o farol para mim. Não é o cara que está lá dentro piscando para você mesmo, para chamar a sua atenção, mas foi Deus que piscou para mim, aleluia. Aí você fala, tá bom, vai, tá bom, vamos fazer dessa forma então, eu vou perder, vai. Aí o cara fala, agora vou fazer uma proposta para você maravilhosa, aleluia. 60 parcelas de R$1.500 para você pagar. Só R$1.500, cabe no seu bolso, é levezinho, e quando você vê, você já pagou. Você pagou 2 carros, irmão. 2. E a hora que você for vender não vale nem meio. Mas tudo bem. E aí ali alguma coisa está tentando falar com você. Você está entendendo? Alguma coisa está dizendo para você assim, viu? Presta atenção. Né? Eu imagino que se o Espírito Santo, porque Deus é perfeito, irmãos. Se o Espírito Santo fosse o pastor Rogério, ia dar ruim esse negócio, porque eu já ia andar com um pau na mão, entendeu? Um porretinho na mão, e chegou minha vez de falar, isso, eu nem falava, eu já ia com o porretinho, mas como o Espírito Santo ele é tão perfeito, e é tão manso e suave, ele não vai fazer isso jamais, mas ele vai tentar falar para você ali, na sua consciência, rapaz, vai te apertar no mês, rapaz, esse negócio não está certo, olha o quanto você está perdendo, o seu carro é bom, dá para ficar mais um tempo com ele, guarda um dinheiro, faz um apertinho aqui, um apertinho ali para você ter dinheiro para trocar o seu carro, mas o seu coração está como, meu irmão? Seu coração está como?
gritando: eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Meu irmão, é isso o tempo todo. E a sua família, que estava tranquila, sorrindo e feliz. E não pense você, preste bem atenção no que eu vou dizer para você. A sua decisão, a decisão que esse camarada aqui tomou, que Ló tomou, não foi uma decisão que trouxe consequência para ele no dia seguinte, não. Não. Passaram tempos para que essa consequência chegasse. A mesma coisa é isso. Chega no dia seguinte, família de Deus, aleluia, vamos passear de carro novo. E bota todo mundo e vai para a praia, porque não dá para ir até Jundiaí de carro novo. Vamos para a praia, mas aí já não tem dinheiro para pagar, mas nós dá um jeito, faz um empréstimo, passa o cartão e vamos passear, e glória a Deus e aleluia, porque nós somos filho de Deus mesmo, e vamos curtir, e glória a Deus. Isso tudo está se construindo um propósito de destruição, porque essa conta chega. Mas o coração ainda está gritando. E é isso que eu quero que você entenda nessa noite, meu irmão. Se você não for um homem, uma mulher de oração, de intercessão, você não tem sensibilidade nenhuma ao que o Espírito Santo está falando. Nenhuma. E você está prestes a colocar a sua família à beira de um abismo, à beira de uma destruição, por você não ouvir, por você não interceder. Agora eu volto e repito, a sua família depende de você. A sua família depende de você. Interceder por nossa família precisa ser a nossa posição na nossa casa. Interceder por sua família tem que ser a sua posição na sua casa, independente de quem é a sua família, independente do que a sua família faz. Você precisa ser um intercessor, você precisa ser um intercessor, você precisa orar pela sua família. Se você quer uma família abençoada, bem-sucedida, ore, interceda por ela. Do contrário, meu irmão, certamente ela vai ser destruída. Olha que interessante a importância de uma intercessão. Preste bem atenção na importância de uma intercessão. O que significa uma intercessão diante de Deus? Gênesis 19, 29 para nós, por favor. Voltamos na NVI aí. Glória a Deus. Olha esse versículo. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu a cidade onde Ló vivia. Por que Deus lembrou-se de Abraão? E por que Deus tirou Ló de lá? Porque Abraão intercedia por aquele sobrinho dele. Se você lembrar do contexto, Abraão chega para Deus e fala: Deus, se tiver lá 100 pessoas boas, o Senhor vai proteger aquela cidade? Deus fala: ai, Abraão, tá bom, vai. Se tiver 100, Deus, se tiver 80, o Senhor vai proteger aquela cidade. Tá bom, eu vou proteger. Deus, se tiver 40, você vai proteger, Deus. Deus, se tiver 20, o Senhor vai proteger. Tá bom, eu vou proteger, eu vou guardar. E olha a importância de uma intercessão. Agora escute bem o que eu quero que você entenda. Foi a intercessão de Abraão que salvou o seu sobrinho Ló da destruição. E vai ser a sua intercessão que vai salvar a sua família da destruição. Vai ser a sua intercessão que vai proteger e guardar a sua família dos ataques do inferno. Vai ser a sua intercessão que vai fazer da sua família uma família bem-sucedida, que vai fazer dos teus filhos, filhos bem-sucedidos, do teu marido bem-sucedido, da tua esposa bem-sucedido. É a tua intercessão, é a tua oração. Acredite, meu irmão, a sua oração faz toda a diferença dentro da sua casa, dentro da sua família. Mas você ora, você intercede pelos teus, você clama pelos teus. Ouça essa frase: se você ama a sua família,
você intercede por ela. Guarde isso. Se você ama a sua família, você intercede por ela. Você ora por ela. Amém? E eu quero encerrar com Tiago 5,16. E eu quero só o finalzinho desse versículo, na verdade, né? Ele diz assim: portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Mas eu quero esse finalzinho aqui, ó. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Quando você se põe a orar, quando você se põe a interceder, Deus para o que está fazendo para ouvir a sua oração. Aliás, Ele mesmo diz na palavra dele, que para todas as promessas que Ele tem para nós, todas têm em Cristo sim, e por meio de Cristo o amém. É declarado por nós para a glória de Deus. Tem o sim e o amém. Então, meu irmão, veja bem, escute o que eu vou dizer para você. Fale menos para as pessoas o que elas têm que fazer, mas fale mais com Deus. E esse é o problema da maioria das famílias. Nós ficamos falando um para o outro o que tem que fazer, como se fôssemos professores. E às vezes, me perdoe o tom e perdoe a expressão, é o sujo falando do mal lavado. Então pare de falar o que as pessoas têm que fazer e fale mais com Deus. Isso é intercessão. Você está tendo dificuldade na sua casa, pare de ficar falando e fale com quem resolve. E quem resolve tem nome, é o Deus Altíssimo. É Ele quem resolve. Seja o maior intercessor da sua esposa. Seja, marido, o maior intercessor. Ore, grite, chore pela tua esposa. Cubra ela de oração. De verdade. Seja, esposa, a maior intercessora do seu marido. Coloque ele diante de Deus. Interceda por ele. Com toda a sua força e toda a sua intensidade. E aqui eu quero abrir um parêntese, porque enquanto eu estava escrevendo isso hoje, o Espírito Santo ele trouxe isso ao meu coração. Há alguns anos atrás, eu tomei uma decisão na minha vida. Talvez uma decisão parecida, talvez até com a de Ló. Eu recebi uma proposta muito boa de trabalho, e eu deixei o ambiente que eu estava e fui para um outro ambiente corporativo. E dentro daquele ambiente corporativo, eu conheci pessoas e eu estava longe da minha casa, longe da minha família. Eu estava lá em Guarulhos, trabalhava em Guarulhos todos os dias, ia para lá todos os dias. E dentro daquele ambiente, eu tinha um cargo de confiança, eu tinha um cargo de poder. E aí as pessoas ali dentro, elas queriam que aqueles que tivessem esse cargo de poder, eles estivessem em determinados lugares fazendo determinadas coisas. Mas eu tinha uma intercessora. E quando a Rose viu que as coisas estavam indo para um lugar que certamente iam danificar a nossa família, iam desestruturar o nosso casamento, ia colocar a nossa família em perigo, a Rose, ela pegou uma pessoa da confiança dela, e juntas elas começaram a interceder pela minha vida, juntas elas começaram a orar. Elas nunca me falaram isso, elas me falaram isso depois, mas elas oraram, intercederam pela minha vida. E quando elas começaram a orar, as portas foram se fechando, aquele negócio que era bom para mim, ele foi travando de todos os lados, e as pessoas já foram me tirando daquele ambiente. Era como se eu tivesse sendo excluído à força mesmo daquele lugar. E eu saí daquele lugar, e certamente se não fosse a intercessão da minha mulher, hoje eu não estaria aqui, e talvez nem sequer casado mais. Porque, meu irmão, não adianta, são os nossos olhos, são os nossos olhos. Não, porque aqui com a gente você vai ter viagem para a Alemanha,
Isso, você vai viajar para a Alemanha, porque aqui com a gente você vai ter carro corporativo, e dos primeiros, o top de linha, porque aqui conosco você vai ter a cadeira cativa, e os olhos olhando para tudo aquilo e dizendo: meu Deus, só falta rolar um tapete vermelho para mim entrar na hora que eu chegar na empresa. Tudo isso, os meus olhos já começaram a almejar, e o meu coração começou a queimar, e eu deixei de invocar o nome do Senhor, mas eu louvo a Deus porque eu tinha uma mulher de Deus, que não parou de invocar o Senhor, e se não fosse o clamor dela diante do Senhor, certamente eu teria caído, eu teria sucumbido, meu irmão. Então seja o intercessor da sua esposa, seja o intercessor do seu marido. Pare de ficar falando para sua esposa que ela tem que mudar. Ore a Deus. Pare de ficar vendo os defeitos e os erros. Comece a falar com Deus. Olhe, seja o intercessor dos seus filhos. Meu irmão, você precisa interceder pelo seu filho. Você precisa clamar pelo seu filho, pela faculdade dele, pelo casamento dele, pela esposa dele, pelo caráter, pela integridade, que ele tem experiências com o Senhor. Todos os dias eu oro e falo: Deus, dá experiências para o meu filho. Eu quero que o Isaac te conheça, não como o Deus do pai dele. Eu quero que ele te conheça como o Deus dele. Não sei o que o Senhor vai fazer, se o Senhor vai tocar nele, se o Senhor vai virar ele de ponta cabeça, mas eu quero ver o meu filho na tua presença, Deus. Eu quero ver o meu filho largando tudo por amor a ti. Prepara uma esposa para ele, que vai auxiliar ele no ministério pastoral dele, porque o meu filho será um pastor, ele será um grande adorador, eu não tenho dúvida disso, mas eu preciso interceder por ele, chorar por ele, e parar de falar com ele, mas falar com Deus. Mas como isso é difícil, como é difícil nós entendermos isso. Nós precisamos interceder pelos nossos pais. Você tem pai, mãe, interceda por eles, ore por eles, ore pela vida deles, é sua obrigação. Nós temos que ser intercessores. A sua família depende de você. É fácil criticar, o difícil é interceder. É fácil julgar quando as coisas já aconteceram, mas quantas vezes você dobrou o seu joelho e chorou e clamou diante de Deus por aquilo? Quando as situações chegam, é muito fácil. Uma família que não tem intercessores, certamente ela está fadada ao fracasso. Mais cedo ou mais tarde, ela está fadada ao fracasso, porque o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem ele possa tragar. E mais cedo ou mais tarde, ele virá com propostas, com situações, para nos levar a encher os nossos olhos. Cuidado, meu irmão. Se você não for um homem de altar, se você não for uma mulher de altar, você corre sérios riscos de ter o seu coração contaminado e cair num erro fatal para você e para a sua família. Seja o maior intercessor dos seus irmãos. Ore pelos seus irmãos. Você que tem irmãos, ore por eles. Interceda pela vida dos teus irmãos. Pastor, você não conhece o meu irmão não é digno. Ele é um filho de Deus, Deus o ama, e Deus morreu na cruz por ele também. E ele é digno da misericórdia, da graça de Deus. E quem sou eu e quem é você para julgarmos? Interceda, só interceda. Continue orando, continue intercedendo, continue. E na hora certa você vai ver se Deus não vai fazer algo. Eu tenho orado pela salvação da minha família. E ontem à tarde eu saí daqui da igreja, e eu tenho um tio que está passando por um momento mais difícil ali na vida dele agora, e é um tio muito querido meu. Nós fomos criados com ele. Ele é a minha referência de caráter, de integridade.
simples demais, mas para mim é aquele tiozão que nos levava para pescar, que nos levava para fazer isso e aquilo, para levava a gente para caçar. Eu aprendi a matar pombinha com meu tio. Perdão, corta aí para não cancelar, né? Essa é a referência, né? Brincadeira, mas naquela época tinha que ser, irmão, senão não tinha o que comer. Mas tudo bem, era por uma necessidade, amém? Mas era uma pessoa que sempre eu trago no meu coração com carinho. E aí eu passei pelo ponto e eu vi ele. E aí eu continuei. E a hora que eu desci a rua para ir para casa, o Espírito Santo falou para mim: volta lá. E aí eu virei o carro lá embaixo, perto da casa do Beto, e eu subi de novo. E eu parei no ponto de ônibus. E eu falei: e aí, tio, o que você está fazendo aí? Aí ele falou: rapaz, as coisas não estão muito bem, não. Eu falei: é mesmo, tio? E o que está acontecendo? E aí nós começamos a conversar. E foi uma conversa tão abençoada, irmão. Foi uma conversa tão prazerosa. E ele falou para mim: você ora? Eu falei: eu oro, tio. Eu oro, conta com as minhas orações, tio. Vai ficar tudo bem. Jesus tem um plano aí. Você pode não entender agora, mas Ele tem um plano. E eu creio, sabe, irmãos, que algumas coisas estão acontecendo na minha família que não são fáceis, mas que vai trazer Cristo para dentro daquela casa, daquela família. Mas isso não tem a ver com ir lá e ficar falando para todo mundo: vocês todos vão para o inferno, porque vocês não aceitaram Jesus, porque vocês são idólatras. Não. Eu só preciso fazer uma coisa: botar os meus joelhos no chão e falar com aquele que pode mudar tudo. E é Ele quem vai agir, não eu. Seja um intercessor na sua casa, porque o que vai fazer a diferença na vida dessas pessoas não é o que você fala para elas, mas é o que você fala para Deus sobre elas. O que vai mudar a vida do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus pais, dos seus irmãos, não é o que você fala para eles, mas é o que você fala para Deus sobre eles. Talvez nessa noite você esteja aqui, feche os teus olhos. Talvez nessa noite você esteja aqui e Deus esteja falando ao teu coração. Talvez você já tomou decisões, talvez você está diante de decisões, e eu só quero pedir a você uma coisa: volte para sua casa e busque a Deus. O Senhor está dizendo aqui nessa noite para você, ouça bem, Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei. O Espírito do Deus vivo quer entrar hoje, e Ele quer testificar no teu coração hoje coisas que você precisa fazer. Ele quer testificar com o teu espírito, Ele quer falar na tua consciência, Ele quer trazer paz nas tuas decisões, Ele quer trazer paz nas tuas preocupações. Mas o seu coração precisa se aquietar, para que a sensibilidade do Espírito Santo possa falar mais alto do que o teu coração nessa noite. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar cada um dos teus filhos diante do Senhor neste lugar, e eu quero pedir ao Senhor, Espírito Santo de Deus, por favor, fala com os teus filhos hoje. Traz paz ao coração daqueles que estão preocupados. Testifica, confirma se é para ir ou se não é para ir. Confirma se é para ficar ou não é para ficar. Testifica no coração dos teus filhos se deve fazer ou não. Diante de cada dúvida que aqui está nessa noite, eu profetizo ainda hoje, o Espírito Santo vai esclarecer na sua vida o que você deve fazer. Basta você dizer assim: Espírito Santo de Deus, fala comigo, por favor. E Ele falará, em nome de Jesus, amém.